Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pai, fala conosco nesse momento tão precioso, tão especial, que nós nos reunimos aqui para orar, para cantar, para ouvir a tua voz. Nós precisamos muito, Pai, da sua palavra, porque ela revigora, porque ela restaura, porque ela liberta, porque ela transforma, porque acima de tudo ela traz a tua vontade para a nossa vida, Senhor. E que não seja diferente nessa noite, que o Senhor fale conosco, para que sejamos edificados pelo poder da tua voz, da tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Há uma versão, que é a versão NVI, nova versão internacional. Ela diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. E é de chocar, irmãos, quando nós percebemos o plural. Esse plural que nós não encontramos na revista e atualizada, nós encontramos na nova versão internacional, porque é comum nós acharmos que esta palavra ela está sendo dirigida apenas a Pedro. Durante a vida inteira a gente passa a confiar aqui que ela está sendo dirigida apenas a Pedro. Mas nessa versão internacional, Jesus diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês. Então essa palavra, ela não foi dirigida apenas a Pedro. Uma palavra que Jesus disse a Pedro, pelo que Pedro disse a Jesus antes. E a maioria de nós tem, no nosso uso doméstico, nós temos uma peneira. Nós temos uma peneira em casa. E ele fala aqui de peneirar. E nós sabemos, porque temos em casa e a usamos, que a peneira é um instrumento de purificação. É um instrumento de purificação. Você vai passar na peneira e você vai dispensar as impurezas que sobrarem ali. Seja qual for o alimento que você passar ali, a bebida ou qualquer outra coisa, você vai dispensar aquilo que você não quer usar. E aquilo que não passa na peneira e aquilo que você vai tornar inútil, né? Então, com esse pensamento, é que nós vamos olhar esse texto, porque a palavra diz: Satanás pediu vocês para peneirá-lo. E esse processo de peneira, a gente sabe muito bem que diz respeito às dificuldades da vida, diz respeito às nossas lutas, diz respeito a um processo, agora, do ponto de vista bíblico e espiritual, aquele processo que Deus permite a gente passar na nossa vida para que a gente seja purificado, para que a gente seja santificado e, consequentemente, para que a gente saia daquilo fortalecido. Ou seja, é preciso que a gente passe por uma limpeza, é preciso que a gente passe por um processo de higiene espiritual, tantas vezes, que a gente chama de santificação. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela não pode ser apenas lida como uma história contada, ou vivida como se algo se limitasse ao passado. Então, tudo que eu encontro na Bíblia aqui diz respeito apenas a antepassados e não tem nada a ver com os dias de hoje, não. Nós não podemos observar a Bíblia, ler a Bíblia como se fosse uma simples narrativa de fatos acontecidos há milênios atrás. Porque o que aconteceu na vida dos personagens bíblicos acontece na minha e na sua vida também, ainda nos dias de hoje. Ainda nos dias de hoje. Tanto as promessas de Deus, tanto aquilo que a palavra de Deus nos exorta, as suas experiências, as suas vivências, tudo isso faz parte da nossa vida também nos dias de hoje. Nós usamos essa linguagem bíblica aqui para nós, aplicamos também na nossa vida.
Nós não moramos num deserto, nós moramos numa cidade, mas nós enfrentamos algumas fases da vida que falamos que nós estamos no deserto, que nós vivemos num deserto. Então, as fases das nossas dificuldades, ela brota em nós esse vocabulário evangeliquez, essa linguagem que a gente usa para dizer que está no deserto, numa tempestade, num furacão, como eu disse alguns dias atrás, né? Mas isso é um paralelo, isso é uma analogia bíblica. Quando a gente algumas vezes vai dizer que está na cova dos leões, ou seja, a gente está enfrentando dificuldades mais intensas, né? Mais intensas. Então, quando Jesus, ele diz aqui para Pedro que ele seria, juntamente com os demais, posto numa peneira, ou colocado numa peneira, ele não estava aqui apenas usando uma metáfora, ele não estava aqui apenas usando um símbolo, não. Ele estava por detrás dessa frase, ele estava aqui afirmando uma verdade, que continua acontecendo até os dias de hoje, na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos irmãos, da família, na vida da igreja. Porque a verdade é essa, que há momentos da nossa vida que sim, nós somos postos dentro de uma peneira, e parece que tudo gira, parece que tudo roda, parece que tudo perde o controle da nossa vida, somos sacudidos, como um alimento é sacudido numa peneira, para purificar, para limpar. Há momentos da nossa vida em que parece que as coisas estão sendo deslocadas, em que as coisas estão girando, em que as nossas coisas estão desequilibrando e nos deixando sem condições de sabermos para onde nós estamos sendo levados ou aonde aquilo vai dar. São fases da nossa vida. Então, nesse sentido, nós precisamos entender a seguinte coisa: o fato da gente ser colocado numa peneira tem dois sentidos, dois aspectos. Tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. Ser colocado dentro da peneira da vida tem um aspecto positivo e o negativo. Ser peneirado não tem apenas o aspecto negativo, mas existe também no sentido positivo. O negativo vai referir a minha vida e a sua vida, por mais santo que você seja, por mais fiel que você seja, por mais correto que você seja, por mais firme que esteja os seus passos na presença de Deus, isso não te isenta de dificuldades, isso não te isenta de manifestar as provações na sua vida, de você viver impedimentos que limitam o seu progresso em alguma área, que dificulta o seu avanço, o seu caminhar, as conquistas que a gente tanto almeja, pelo menos numa fase. E que fase? Porque quando nós estamos nela, a impressão que temos é de que ela nunca vai encerrar, de que o tempo do refrigério nunca vai chegar. E muitas pessoas, uma ou outra, vai enfrentar uma derrota no concurso, a perda de um emprego ou de uma vaga no seu trabalho, e o rompimento de uma amizade, a surpresa de uma doença que apareceu repentinamente. E o mais frequente é a pessoa desanimar. A postura mais frequente é a pessoa desistir. É a pessoa entender que ela já não aguenta mais, que ela precisava de um refrigério e ela não suporta mais aquela fase que ela está passando. E a verdade, meus amados irmãos, é que falar é fácil, mas viver é difícil. Não é fácil enfrentar uma crise. Não é fácil viver uma crise na nossa vida. Não é fácil entrar numa fase, entrar num tempo de dificuldades, de lutas, ou de tudo que parece militar contra nós. É complicado demais isso. É difícil demais. Ninguém gosta de ser colocado numa peneira. Ninguém gosta de ser colocado numa ciranda. Não é algo que nos atrai. Não é algo que nos traz contentamento, alegria. A gente resiste. A gente tenta buscar um atalho, a gente tenta
saltar fora, a gente tenta escapar, a gente quer pular, a gente quer correr, quer fugir. A gente quer tentar um caminho mais fácil para não ter que enfrentar ou viver aquilo. A gente quer, de alguma forma, se ver livre dessa peneira da vida. Porque ela é complicada, ela é difícil. Mas é importante a gente se lembrar que esses momentos não são eternos. É importante, constantemente, a gente se lembrar que esses momentos não são permanentes. Esses momentos passam. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que esse momento vai passar na sua vida. E o tempo de refrigério vai chegar. Por outro lado, eu creio que a razão de passarmos por esse momento também tem o seu aspecto positivo. Porque quando você vai olhar a Bíblia fala de homens que foram peneirados. De homens que passaram também na ciranda. Mas que, embora não tenham sido peneirados, eles souberam tirar proveito dessas circunstâncias adversas. Embora tenham sido lançados na cova dos leões, na fornalha de fogo ardente, embora tenham sido enganados ou traídos, vendidos, maltratados, eles souberam aproveitar as circunstâncias adversas. E eles somaram, eles contabilizaram grandes vitórias na vida deles. Passaram pelo que nós passamos, só que eles souberam, eles perceberam, eles discerniram e eles fizeram do tempo de crise uma fase de oportunidades. Eles pegaram as adversidades e transformaram em oportunidades. Então, meus amados irmãos, ao invés de ficarmos desanimados, ao invés de ficarmos resistentes, endurecidos, murmurando, nos tornarmos murmuradores, reclamões, ao invés de tudo isso, nós precisamos realinhar nossas ideias, nossa fé e segurar nas mãos de Deus, confiar em Deus, levantar a nossa cabeça, pedir a Deus que desembace a nossa visão para que a gente possa enxergar. Porque as crises, os problemas cegam a gente, se a gente deixar. As dificuldades, quando elas são tão frequentes, elas embaçam a nossa visão. Somos impedidos de enxergar. Mas nós precisamos ver, precisamos de mudar o nosso foco, para que a gente possa enxergar as possibilidades que o Senhor está dando para a gente, paralela às dificuldades que a gente enfrenta. E é isso que nós podemos aprender com tantos homens da Bíblia. Quando você fala de José, a primeira coisa que você fala é que ele foi o quê? Governador do Egito. Mas aonde que José recebeu o treinamento para ser governador do Egito? Aonde que ele foi treinado para ser o homem mais importante do Egito? A superpotência da época. Ele começou o seu processo de peneiragem na cisterna, num poço, onde ele foi jogado, esquecido lá por um bom tempo, pelos seus próprios irmãos. Pelos seus próprios irmãos. Depois passou por um treinamento na sua vida de como ser escravo. Irmãos, a gente está falando de um rapaz que tinha pai, que tinha mãe, que tinha irmãos, que tinha uma família, tinha um endereço, tinha provisão, suprimento, tinha carinho em casa. Mas esse rapaz agora é escravo. Ele foi vendido, foi comprado. Depois passou por uma peneiragem de ser preso injustamente. Injustamente. Se a pessoa ser presa por uma causa justa já é ruim, imagina ser preso injustamente. Poucos de nós resistiríamos passar pela peneira que José passou. Até porque ser o maior homem do Egito é para poucos. Era para poucos. Mas ele resistiu. Ele suportou. Ele foi fiel a Deus o tempo todo. E ele se tornou importante salvando o Egito, salvando uma nação inteira, Israel, da fome. Quando você olha para Moisés, o que você pensa? Onde Moisés aprendeu
a ser um grande líder, chamado por Deus para libertar o seu povo. Aprendeu aonde isso? Ele começou como um assassino. Ele começou como um assassino, numa ação tempestuosa, emotiva, sentimental, foi por impulso. Ele passou a viver em seguida como o empregado do seu sogro, cuidando do rebanho do seu sogro. Moisés era um homem que tinha muitas limitações físicas e pessoais, mas ele conseguiu levar 2 milhões de pessoas aproximadamente da escravidão para uma terra prometida e abençoada por Deus. Mas foi peneirado. Que responsabilidade, que exigência para esse homem. Eu fico pensando, o que será que Deus derramou na vida daquele homem para Moisés ter a capacidade que teve? O quanto de porção, de unção, de capacidade, de poder Deus derramou na vida daquele homem, tão limitado como ele, para ter a capacidade que ele teve. E às vezes a gente reclama das peneiragens da vida, mas são as peneiragens da vida que nos promovem, que nos impulsionam, que nos capacitam, que nos fortalecem. Tantas vezes são nas peneiragens da vida que Deus está querendo acrescentar mais virtudes em nós. São nas provações da vida, que estão na agenda de Deus, que Deus quer aumentar nossa capacidade de resiliência. A gente não pode fugir disso. Nós crescemos nas provações, nós amadurecemos, somos fortalecidos nas angústias da vida, na ciranda, na peneira da vida, porque Deus é quem sabe o que Ele tem lá na frente para você. E quando Ele te permite passar na peneira hoje, Ele está te preparando, te fortalecendo para algo muito melhor, para algo muito maior. Deus sabe aonde Ele vai te conduzir, mas a escola de Deus é na peneira da vida. A escola de Deus é na ciranda, é o deserto da vida. Existem momentos da nossa vida que nós olhamos de um lado para o outro e não percebemos recursos, não percebemos ventos favoráveis, não percebemos poço de águas limpas. Tudo que nós vemos é Deus. E Deus é exatamente o que importa. E Deus é exatamente aquilo que a gente precisa. Porque quando você olha para um lado, olha para o outro, não vê recurso, não vê uma solução, não vê resposta, não vê nada, ali você aumenta o seu conhecimento de Deus. Ali você aumenta a sua experiência com Deus. É ali que você vê Deus face a face. É ali que você contempla a beleza de Deus. É ali que você aperfeiçoa a sua amizade com Deus, sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. E a gente se afeiçoa à voz de Deus, porque é ela que traz paz, mesmo quando não tem nada resolvido. Nada foi resolvido, mas quando você ouve a voz de Deus, seu coração se enche de paz. E o medo vai embora. E a inquietude vai embora. E a ansiedade vai embora, porque a voz de Deus aquieta a nossa alma, acalma o nosso coração. Aonde Jacó aprendeu a ser um homem de Deus? Onde Jacó aprendeu a ser um homem de Deus? Veja que a gente vê o final da história de todo mundo, a gente acha que foi fácil. Você olha para o final da história de algumas pessoas, você encontra algumas pessoas hoje talvez estabilizado. Você é tentado a achar que o caminho daquele homem, daquela pessoa foi fácil até hoje. É assim que muitas pessoas pensam. Elas olham para o resultado, mas não olham o processo. E pensa que foi fácil. Tem muita gente que olha para a sua vida e pensa que foi sempre fácil, mas ninguém sabe o que você já passou na vida. O que a gente já passou na vida. Jacó teve que se submeter a um trabalho árduo.
até mais do que ele pensava. Teve que se submeter a um trabalho que não foi fácil, um trabalho imposto pelo seu sogro. Sogro este que o enganou diversas vezes. Ele gostava de uma jovem que se chamava Raquel, e o seu sogro lhe impôs um trabalho de 7 anos. E quando ele trabalha por 7 anos, todo alegre, achando que ia casar com Raquel, o sogro vai e coloca a sua irmã na sua frente, dizendo que a filha mais velha era parte da cultura que precisava de se casar antes. E ele teve que se casar com a filha mais velha e não com aquela que ele amava. E precisou de trabalhar mais 7 anos, total de 14 anos, para estar ao lado de quem ele realmente amava. Estou sintetizando a história porque eu imagino que você já conhece a história. Mas ele se tornou então o pai das 12 tribos de Israel. E ele foi um daqueles que ajudou a preparar o caminho da gloriosa vinda do Messias. Está na palavra de Deus. Onde que Davi foi preparado para ser o grande rei de Israel? Não foi preparado no palácio, foi preparado nas cavernas, foi preparado nas ocultas, foi preparado fugindo de Saul. O preparo dele foi no ambiente de fuga. Chegando até mesmo no seu processo, passar por uma situação em que ele teve que se passar por maluco para não ser morto pelos seus inimigos, pelos seus algozes. Ele já tinha sido ungido rei. Ele já tinha sido ungido rei. O profeta Samuel já tinha estado com ele, já tinha imposto as mãos, ungido. Em nenhum momento ele levantou a sua mão contra Saul, mas Saul levantava a sua mão contra ele. E o seu processo era sempre fugindo, mesmo já sendo rei. E ali foi a sua escola. Um menino bom, também com pai, também tinha mãe, também tinha uma família, tinha rebanho, tinha comida na mesa, tinha uma cama, tinha uma proteção de um lar, a segurança de uma família. Mas agora a sua vida é viver de caverna em caverna. Ele estava sendo peneirado, preparado por Deus para algo maior, para algo melhor. Saul achava então que ele tinha que ir para outro lugar, mas a gente conhece a história dele. E sabemos que ele conquistou o coração de Deus. E ele se tornou, Davi, o rei mais importante da história de Israel. O rei mais importante da história de Israel. Mas um dos seus começos foi na caverna. Não dá para pular a peneiragem de Davi na sua conquista. Não dá na nossa vida para a gente pular processos para alcançar a vitória logo. É preciso passar por cada processo que Deus permite a gente passar. E são processos difíceis, porque ali a gente está sendo provado, experimentado. Não dá para contar a história de Davi e tirar a peneiragem dessa história, ocultá-la. Não dá para tirar a peneira da vida de Davi, não dá para tirar a peneira da vida de José, não dá para tirar a peneira da vida de Moisés, não dá para tirar a peneira da vida de Jacó. Não dá. Está tudo dentro de um bojo. E não dá para tirar, irmãos, a peneira da nossa vida. Infelizmente. Essas e outras narrativas bíblicas não são apenas histórias, são verdades que acontecem nas nossas vidas. Verdades que acontecem nas nossas vidas. A gente vive num contexto hoje que muitas pessoas estão passando por um processo de peneira. Tem muita gente hoje sendo sacudida nas suas emoções, no seu psicológico, no seu financeiro, na sua família, no seu casamento, no seu aspecto existencial, sendo sacudido de um lado para o outro.
balançados pelos problemas, pelas dificuldades, pelas adversidades, pelas circunstâncias, que muitas vezes invadem a nossa vida sem pedir licença. Você dorme bem e amanhece com uma bomba. Mas a gente não pode perder de vista que esses momentos tantas vezes são pedagógicos. Esses momentos tantas vezes são professores da nossa vida, são mestres que nos ensinam. A vida é assim. Na escola convencional, a gente aprende a lição para fazer a prova. Mas na escola da vida, nós passamos pela prova antes, para depois aprender a lição. As provas são nossas mestras. As peneiras são professores nossos. Ah, pastor, o senhor fala isso, mas olha, no fundo, eu não sei por que eu estou passando por tudo isso. Deus está aperfeiçoando a sua vida. Deus está melhorando você. Deus está fortalecendo você. Quando Deus te prova, a intenção dele é que você seja aprovado. Então, cada processo que você passa, Deus está capacitando você. Deus está fazendo uma mudança na sua vida. Deus está nessa peneira, Ele está retirando algumas coisas que só fazem te atrapalhar e você não percebe. Não te ajuda em nada. Ele limpa. Ele purifica. Algumas pessoas são peneiradas. Algumas pessoas são lançadas propositadamente, intencionalmente, uma ciranda. Alguns têm que passar por uma peneira para afastar dela a arrogância. Então a peneira vai quebrantá-la, vai deixá-la mais humilde. Vai reduzir ao limite. Vai reduzir ao limite o equilíbrio da nossa autoestima. Porque tem hora que a gente se acha demais. São peneiragens da vida que nos mudam, que nos calibram, que nos transformam, que nos ajustam, que produzem cortes, podas em nós, um polimento na nossa vida, um aperfeiçoamento em nós, mas que depois também vai trazer brilho para a nossa vida, mas que depois também vai trazer brilho para a nossa fé, e que depois também vai fazer de nós pessoas mais contidas, mais maduras, mais polidas, mais respeitosas, mais ponderantes, mais equilibradas, mais fortes, mais mansas. E a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Difícil isso, né, irmãos? Ouvir isso, né? Mais difícil é falar, porque eu falo do que eu já passei e do que eu passo. Porque a minha vida inteira é um processo de peneiragem. Porque a minha vida inteira é Deus com uma talhadeira na mão, esculpindo em mim. Eu vou mudando. E eu olho para frente e vejo que ainda falta muito mais. Não são os grandes vitoriosos, conquistadores, os guerreiros que herdarão a terra. Não são os valentes que herdarão a terra. A Bíblia diz que são os mansos. Os mansos. Mas nada do que acontece na nossa vida se perde. Nada do que acontece na nossa vida é em vão. É à toa. Nada. Tudo que você passa na vida, você cresce em todos os aspectos. Você cresce em todos os sentidos da sua vida. Quando você passa por uma dificuldade, por uma angústia, por um problema, por uma escassez, por uma crise, uma batalha, um confronto, uma afronta, uma perseguição, uma injúria, tudo é aprendizado, é crescimento. E você não pode abrir mão da sua confiança em Deus. Não pode abrir mão da sua confiança em Deus.
Amém, irmãos? Eu passo por tantas coisas que às vezes eu não sei o que eu vou fazer, como que eu vou agir, como que eu vou resolver aquilo, mas eu tenho um segredo. Meu segredo é: eu não vou abrir mão da minha confiança em Deus. Eu não vou abrir mão de me prostrar para ouvir a voz de Deus, uma direção de Deus, porque é Ele que dirige a nossa vida, é Ele que nos conduz. Posso perder pessoas, posso perder amigos, posso perder relacionamentos, posso perder coisas. O que eu não posso perder é a intimidade com Deus. Eu não posso perder na minha relação com Deus, na minha confiança em Deus. Nós não podemos abrir mão da nossa confiança em Deus. E é através dessa prática de enfrentar, de passar, de confiar, é que eu posso estar aqui nessa noite trazendo essa palavra para vocês. A peneira é o exercício da nossa fé. A peneira é o exercício da nossa fé. A peneira aumenta a nossa capacidade de resistir a todos os ataques. Ela vai te dar a capacidade de resiliência, de sair daquele problema mais forte do que você entrou. Ataques de fora, ataques de dentro, ataques ao seu redor e ataques no seu coração, na sua mente. Então, se você se sente numa peneira, se sente que algo estranho está acontecendo na sua vida, não se desespere. Saiba que quem controla essa peneira é Deus. Quem controla essa peneira é Deus. E Deus quer que você e eu sejamos aquilo que Ele tem estabelecido para nós. Amém, irmãos? O diabo tinha uma peneira, usando em termos bíblicos, que queria peneirar Jó, sacudir a vida de Jó. E aqui, pelos termos da palavra de Deus, Pedro foi peneirado. O diabo quer peneirar vocês, mas eu roguei para que você saísse dessa peneira. É isso que está aqui, irmãos? O diabo quis peneirar vocês, mas eu roguei para que você saísse dessa peneira. Não é o que diz o texto. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo, mas eu orei para que a tua fé fosse fortalecida. Ele não falou: eu orei para remover. Eu orei para que a tua fé fosse fortalecida. Ou seja, eu orei para que você superasse isso. Eu orei para que você aguentasse isso. Eu orei para que você suportasse. Eu orei para que você, ao passar por essa peneira, absorvesse a coisa boa. E o lado positivo disso é que mesmo peneirado, Pedro não foi derrotado. Mesmo peneirado, Pedro não foi derrotado. Pedro não perdeu a posição de liderança do grupo. Pedro foi o discípulo que recebeu as chaves do reino. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ele recebeu as chaves para o reino de Deus. Ele foi o apóstolo que abriu as portas para o Pentecostes. Ele foi instrumento nas mãos de Deus para que a igreja primitiva fosse estabelecida. Meus amados irmãos, ser peneirado faz parte do nosso processo de crescimento. Ser peneirado faz parte do nosso processo de crescimento. O que nós não podemos perder de vista, quando nós passarmos pelas circunstâncias adversas da vida, é a nossa posição de filhos de Deus, a nossa identidade de filho de Deus. Se somos filhos de Deus, nós devemos nos alegrar. Se somos filhos de Deus, devemos confiar. Se somos filhos de Deus, devemos, apesar das circunstâncias, celebrar a presença de Deus na nossa vida. Não é festejar pela luta, não é festejar pelas dificuldades, pelos apertos, pelas intempéries,
Não, mas ainda que passando pelas dificuldades, pelas lutas, pelas intempéries, você vai festejar a presença de Deus na sua vida, porque é aquilo que mais importa. É aquilo que mais importa. A peneira, ela não pode ser maior, ela não pode ser mais forte do que a nossa disposição de celebrar a presença de Deus, de festejar a presença do Senhor na nossa vida. Não pode. Nós não podemos permitir que as lágrimas e as dores, as dificuldades falem mais forte na nossa vida do que a alegria de pertencer a Jesus. Não podemos, mas é um exercício. É um exercício que se faz, porque a tentação vem. A tentação fala no nosso ouvido. Se você é filho de Deus, por que você está passando isso? Se você já orou tantas vezes, por que Deus não resolveu isso ainda? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Olha como é que você está, olha como é que a sua vida está, olha como é que essa causa que você colocou nas mãos de Deus ainda está até o dia de hoje. É tentação soprando no seu ouvido e tentando afastar você da sua relação de amor com Deus, de confiança, de intimidade com Deus. Isso foi exatamente o que aconteceu com Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 4. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se você é filho de Deus, você está com fome. Ordena para que aquelas pedras se transformem em pães. Basta uma palavra tua. Basta uma ordem sua. Você não é filho de Deus? Irmãos, a peneira não pode ser mais forte do que a nossa disposição de desfrutar, de festejar, de celebrar a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Não pode. O que o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite é: eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está passando, mas não abra mão da tua fidelidade, não abra mão da tua confiança em mim. Não abra mão. Por que não abra mão? Porque eu já preparei tudo para você. Eu já preparei tudo para você. E se você abrir mão, você perde tudo. Eu já preparei tudo. Eu estou te conduzindo. Porque você vai chegar aonde você nem imaginou, que eu tenho preparado para você um futuro de paz e não de mal. O segredo é não abandonar a fé. É não buscar um atalho, um caminho mais rápido no meio do caminho. É não tentar ir na força do seu próprio braço, mas confiar na força do braço de Deus, que te conduz constantemente na sua vida. Tem algumas pessoas que Deus pode revelar, ou melhor, Deus não pode nem revelar alguma coisa, que ela vai ser tomada por uma ansiedade, que ela vai querer deixar Jesus de lado e querer abrir o seu próprio caminho precipitadamente. Na vida de muitas pessoas, Deus tem que ocultar o resultado e deixar que ela enfrente o processo sem ver, porque é capaz de ser tomada por ansiedade e buscar atalhos e atrapalhar tudo. Se Deus está no controle da peneira, e Ele está, então nós podemos descansar, apesar dos pesares. Se Deus está no controle da peneira e Ele está, então nós já podemos cantar o hino da vitória. Já podemos festejar, celebrar a vitória que nós temos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Bendiga o nome do Senhor, apresente-se diante do Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu vou te servir, eu vou te buscar, eu vou te adorar. Eu vou continuar na tua presença, eu vou confiar em ti, eu vou permanecer em ti, Senhor. Não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades, não importam os problemas. Eu vou permanecer na tua presença. O diabo muitas vezes usa de astúcia para colocar na cabeça das pessoas de Deus, para fazer os filhos de Deus pensar
Não, espere essa fase passar para você servir a Deus. Agora você não pode servir a Deus. A sua vida está uma bagunça. A sua vida está embaraçada. Agora você não tem tempo. Agora a tua vida está girando. Agora você está com dificuldade. Espera acalmar a sua vida. Espera melhorar a sua vida. Espera desembaraçar esse problema todo, para que só depois você sirva a Deus, porque Deus é digno de ser servido por alguém que está com tudo bonitinho na sua vida. Não dê ouvido à astúcia do maligno. Não importa como a sua vida está agora, hoje, nesse momento, se lance aos pés do Senhor, se entregue ao Senhor nessa hora, porque não adianta você esperar um momento ideal, um momento perfeito, porque esse momento nunca chega, porque a vida tem as suas etapas, a vida tem as suas fases, a vida tem as suas exigências. Nós precisamos nos lançar como nós estamos. Agradeça a Deus. Diga: Senhor, eu acredito em Ti, Senhor. Eu acredito em Ti, Jesus. Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Salvador da minha vida. Eu acredito e eu tenho certeza, porque eu confio em Ti, que o meu nome está escrito no livro da vida, e nada e ninguém pode apagar o meu nome lá. Obrigado, Senhor. Graças Te damos. Graças Te damos. Obrigado pela nossa caminhada, obrigado pelo nosso processo, obrigado, Senhor, por cada etapa da nossa vida, cada momento da nossa vida. Nós lembramos da obra de Jesus na nossa vida, daquilo que Jesus fez na nossa vida, e é por causa daquilo que Ele fez que nós estamos aqui hoje, Te adorando, celebrando a Tua presença na nossa vida, Pai. Lembrando do Senhor em todo o tempo. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Faz um milagre, Senhor, na vida desse homem, desta mulher. Quantos milagres o Senhor já fez na nossa vida. A nossa vida é um verdadeiro milagre do Senhor. Algum tempo atrás nós jamais acreditaríamos que hoje estaríamos aqui na casa de Deus, sentado ouvindo uma palavra, orando com os irmãos, porque estávamos no mundo, estávamos desgarrados, estávamos em trevas, vivendo na escuridão, mas o Senhor nos tirou de lá com um braço forte, e o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o Teu nome, Pai. Só o Senhor poderia ter feito isso na nossa vida, e o Senhor fez. O Senhor fez na minha vida, e o Senhor fez isso na vida dos meus irmãos. A nossa salvação não é obra de homens, não é obra de pessoas, para que ninguém se glorie. A nossa salvação é a obra do Senhor, é a graça de Deus na nossa vida. Obrigado, Senhor. Nós glorificamos ao Senhor, ao Teu nome, nos quebrantamos diante de Ti, Pai, e nós glorificamos a Ti, e reconhecemos que se não fosse o Senhor na nossa vida, se não fosse a Tua misericórdia na nossa vida, se não fosse o Teu amor na nossa vida, se não fosse o sacrifício de Jesus por nós, nós estaríamos perdidos. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua obra na nossa vida ontem, hoje e até o dia em que nós seremos glorificados, estaremos contigo para sempre, Pai. Obrigado por tudo. Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o louvor, Senhor. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra, ajuda-nos a entendermos os processos e confiar em Ti, em cada processo da nossa vida, Senhor. E que as nossas fraquezas sejam vencidas pelo Teu sangue, sejam vencidas pela Tua palavra, pelo poder do Teu evangelho, Senhor. E que sejamos cada vez mais ramos frutíferos desta videira verdadeira que é o Senhor, e que os nossos frutos permaneçam, que os nossos frutos venham glorificar o Teu santo nome, Pai. Oh, Senhor, eu posso sentir a Tua presença aqui, e quando sentimos a Tua presença, o medo vai embora, a preocupação vai embora, e não há lugar para mais nada nos nossos corações, somente a Tua graça, Senhor. Oh Deus, como nós precisamos cultivar cada vez mais esses momentos contigo, Pai. Como precisamos estar junto de Ti, nos preparar diante de Ti, Senhor, ainda que passando pelas dificuldades, ou muito mais quando passarmos pelas dificuldades, pelas peneiras da vida, Senhor. Mesmo nas peneiras da vida, é possível desfrutar
da presença de Deus na nossa vida. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.